Oi, gente, tudo bom? Estamos chegando aqui na aula 18. O nome da nossa aula hoje é Não Mais Observadoras. O texto-chave vai ser lá em Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Em muitos lugares do mundo, você com certeza está percebendo que um grande número de mulheres tem se levantado para liderar, para ensinar, para pregar o evangelho. E muitas dessas mulheres têm se perguntado como é que eu posso compartilhar mais daquilo que Deus tem feito na minha vida. Como eu, sendo mulher, posso exercer esse ministério que Deus tem me dado? O tema de liderança feminina na igreja sempre é um tema muito contraditório, tem sido alvo de muitas divergências ao longo do tempo. O David Hamilton vai dizer: é hora de nos arrependermos de qualquer atitude que possa ter atrapalhado o trabalho de Deus e deturpado a sua palavra. É hora de libertarmos as mulheres para que sejam tudo o que Deus as chamou para ser. O nome da nossa aula é Não Mais Observadoras, porque foi isso que o Senhor Jesus fez com as mulheres. Ele fez com que aquelas mulheres que apenas podiam observar, que viam de longe, pudessem agora se sentar aos seus pés e participar com voz ativa da construção e da edificação do reino de Deus aqui na terra. Será que esses textos tão polêmicos que a gente lê, que muitos às vezes usam realmente para não permitir que a mulher ensine, que a mulher exerça qualquer cargo dentro de uma igreja, será que de fato Paulo estava colocando tantas restrições nas mulheres? Será que, como algumas falam, Paulo era um machista, opressor e limitava o trabalho das mulheres na igreja? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre o apóstolo Paulo, sobre algumas coisas em que ele disse que foram fundamentais para que a gente saísse desse papel de observadora e começasse a ser envolvida na obra de Deus. E a primeira lição que eu queria trazer hoje para você é que você não enxergue limites, mas enxergue liberdade. Dependendo da maneira como você vai ler o texto, você pode ver muitas limitações, ou você pode entender que ali existiam mulheres que estavam sendo libertas. Mas vamos lá, vamos começar entendendo um pouquinho mais sobre quem era Paulo. Paulo, por onde ele passava, ele causava agitação. Alguns amavam e se alegravam ao ver que ele tinha sido totalmente transformado. Ele era um assassino de cristãos que tinha se convertido e ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele se tornou realmente um apóstolo, em que ele mesmo fala que recebeu de Deus a revelação, tudo que ele escreveu nas cartas. Por isso, alguns também o odiavam, por causa desses ensinamentos ameaçadores dele, né? Então ele chegou transformando tudo. Como ele conhecia muito a lei, ele sabia argumentar, ele era muito inteligente, e aquilo causava um certo medo, espanto para os mestres da lei, para os fariseus daquela época. Paulo, ele sabia o que ele queria, ele não ficava indo na onda dos outros, não se sentia ameaçado pelos sistemas deste mundo. Aonde Paulo passava, o evangelho era pregado e tradições muitas vezes eram quebradas, porque essas tradições não tinham nada a ver com aquilo que Jesus tinha vindo para falar. Um desses exemplos é o Templo de Herodes. Olha só que interessante, em Atos 21, Paulo é acusado de profanar o templo por permitir que gentios entrassem e prestassem culto a Deus. Os judeus tinham construído muros e tradições baseados nos costumes das nações pagãs. A maneira como esse templo de Herodes foi construído não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Não tinha uma fundamentação bíblica para isso. Não era algo que Deus queria. O templo de Herodes, ele era separado por muros. Então, quando a pessoa chegava no templo, nesse primeiro paredão ficavam os gentios, eles não podiam participar. As mulheres andavam mais um pouco, no segundo paredão parava, as mulheres não podiam continuar. Os únicos que chegavam realmente no lugar da adoração eram os homens. Só eles poderiam chegar perto, só eles poderiam participar ativamente do culto. Tanto as mulheres quanto os gentios, eles podiam apenas observar o que Deus estava fazendo. Olha como as mulheres eram vistas culturalmente naquele tempo. Os rabinos, eles apresentavam uma visão muito degradante sobre as mulheres.
Eles falavam o seguinte: ai daquele que tem filhas, uma filha é uma arapuca para seu pai. Quando é pequena, ele tema que venha a ser seduzida. Quando jovem, que se torne promíscua. Quando amadurece, que não se case. Quando se case, que não possa ter filhos. Quando envelhece, que passe a praticar bruxaria. Assim como os gregos, os rabinos acreditavam que as mulheres eram bens, que podiam ser usadas, ou melhor ainda, se elas fossem evitadas. O ideal era não olhar e não falar com uma mulher. Claro que tinha alguns rabinos que apreciavam muito o valor da mulher, principalmente da mãe. Eles não tinham sido contaminados com essas nações pagãs que pensavam isso sobre a mulher. Mas aí chega Paulo, um mestre da lei. A Bíblia fala que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, então ele sabia a lei perfeitamente. Chega Paulo e ele vai citar esse texto-chave que a gente falou hoje em Gálatas. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Talvez você já tenha lido esse texto e você não tenha noção do quão revolucionário foi para as pessoas daquela época escutarem Paulo falando isso. Paulo não escolheu esses pares aleatoriamente. Ele estava fazendo uma clara menção a uma oração diária em que todo judeu conhecedor da lei, ele tinha que fazer pela manhã. Toda manhã eles acordavam e faziam essa oração que era chamada de Beraca. A oração é a seguinte: bendito aquele que não me fez gentio, bendito aquele que não me fez mulher, bendito aquele que não me fez escravo. E aí Paulo vai pegar exatamente isso para dizer: não tem mais gentil ou judeu, não tem mais homem ou mulher, não tem mais livre ou escravo. Jesus veio para libertar todos, Jesus morreu por todos. Então, quando as mulheres ouviam essas declarações de Paulo, diferente de nós, elas não enxergavam limites, elas não viam ali obstáculos, muito pelo contrário, elas viam liberdade. Elas viam uma possibilidade de sair desse papel de observadora e se tornar atuante no reino de Deus. Agora eu também poderia aprender tudo isso. Elas não seriam mais tratadas como propriedade, elas não ficariam de fora dos cultos. A gente vê inúmeras cartas de Paulo, ele agradecendo mulheres que abriam as suas casas para que a igreja acontecesse ali. As mulheres, a partir de agora, elas teriam chances de aprender, de estudar junto com os homens, algo que era impossível naquela época. As mulheres do cristianismo, a maioria era alfabetizada, diferente das mulheres pagãs que não tinham acesso à educação. Então, talvez o que você entende como liberdade hoje seja muito diferente do que aquelas mulheres entendiam como liberdade. Talvez hoje você lê alguns versículos de forma superficial e você pensa: pois é, a Bíblia é machista mesmo. A Bíblia não quer que a mulher faça parte disso. Mas muito pelo contrário. Se Paulo se preocupou em ensinar como elas deveriam se portar no culto, é porque ele permitiu que elas tivessem esse acesso. Elas estavam fazendo parte agora da adoração. E a segunda coisa que eu aprendo lendo esse texto é que a gente precisa enxergar, em vez de limites, enxergar a liberdade que essas mulheres estavam enxergando. E a gente também precisa aprender a fugir do barulho e da competição. Se você tem sido chamada por Deus para realizar uma missão, para começar um projeto, para começar um trabalho evangelístico, se você está realmente deixando de ser uma simples observadora da obra de Deus, mas você quer atuar ativamente, você precisa fugir de todo barulho, de toda confusão, de todo tipo de competição. Sabe, gente, alguns dos vestígios desse movimento de libertação da mulher fez com que as mulheres e os homens entrassem numa competição muito grande. Talvez muitas dessas mulheres encontraram nesses movimentos uma desculpa para realmente importunar e criticar tudo que os homens fazem. Agora a gente vai chegar a nossa vez, né? Agora é o momento da gente se libertar, da gente se empoderar. E aí esse clima de competição entre homem e mulher hoje já está nas nossas casas, está na igreja, no mercado de trabalho, nas escolas, nas faculdades. Aquilo que era para ser feito em parceria, em cooperação, nós estamos transformando numa guerra sem fim.
Eu lembro de uma diretora de escola que eu fui esses dias e a gente conversando sobre como estão os adolescentes hoje em dia, como que tem sido isso, né? A questão da identidade, a questão do empoderamento feminino, a questão dos meninos, como é que está sendo isso? A diretora falando, Sil, tá muito difícil cuidar das meninas. As meninas estão dando muito mais trabalho que os meninos, porque qualquer coisa que eles fazem, elas já viram e falam assim, ai meu Deus, seu machista, ai sai daqui, seu machista, sai daqui, seu machista. E os meninos têm se sentido nessa competição, talvez até um pouco injusta às vezes, porque só se fala da mulher agora. E a gente precisa tomar cuidado, porque a obra de Deus não se parece com competição, a obra de Deus não se parece com essa rivalidade. Cuidado, a gente está entrando em briguinhas muito parecidas com isso que as adolescentes estão fazendo na escola. Eu tenho certeza que muitas de vocês talvez já foram essa adolescente, pensaram como essa adolescente. Às vezes você vê um homem pregando e você fala, nossa, eu pregaria bem melhor do que ele. Às vezes você vê o teu marido dando um conselho e você fala, ai meu Deus, eu aconselharia muito melhor que ele. Você vê o teu chefe comandando uma reunião e você fala, nossa, ele não sabe, eu faria muito melhor do que ele. E a gente fica alimentando essa competição, essa rivalidade, a gente faz muito barulho. E isso não nos ajuda a realizarmos a missão. Se você está querendo realizar uma missão como um projeto de poder pessoal, você já perdeu o foco. Lembra lá do começo, não é sobre você, é sobre o reino. Não é sobre o que você quer falar, mas o que Deus quer que você fale. Cuidado, porque a gente às vezes olha para aqueles versículos que a mulher deve ficar em silêncio, que a mulher deve ser submissa, e a gente deixou o silêncio, a submissão como algo opressor, como algo ruim. Mas, gente, essas ordens não são só para a mulher, não, é para todo cristão. Todos nós precisamos ser submissos ao Senhor. Todos nós precisamos, muitas vezes, apenas nos calar. Se a gente não sabe o que a gente vai falar, é melhor você ficar quieta, você ficar em silêncio. Você não precisa ter opinião para tudo o tempo todo. Cuidado! Se você quer deixar de ser uma observadora da obra de Deus, a primeira coisa que tem que sair da tua cabeça é que você não está competindo com ninguém, nem com homem, nem com mulher. Você precisa realizar aquilo que Deus falou para você, que só você pode fazer. Jesus não gosta desse tipo de postura. Eu gosto da história que está lá em Lucas 10, da Maria e da Marta. Olha o que está escrito lá. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Fala para ela me ajudar. E respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Deus já deixou um lugar para você. Deus já abriu essa porta. Jesus já fez esse convite de você não ser mais uma observadora. Já tem um lugar para você. Mas não é o lugar que você quer. Não é o lugar que o outro está ocupando. Esse lugar é aos pés de Jesus. Somente aos pés de Jesus a gente vai parar de se comparar. A gente vai começar a parar de pensar mal de Jesus. Olha o que a Marta faz na hora daquela raiva que ela está se comparando com a irmã. Ela fala, o Senhor não se importa comigo? A gente começa a pensar errado sobre Jesus. Quando a gente faz tanto barulho, a gente entra numa competição que não vai nos levar a nada. O nosso lugar é aos pés de Jesus, aprendendo dele. Quando a gente falar, não vão ser as nossas palavras, vai ser Deus falando através da gente. Não fique preocupado, correndo atrás de títulos, de cargos, de honras, de homens, de instituições. Não, isso tudo passa. Se preocupe em agradar ao Jesus, se preocupe em realizar a obra dele. O reino de Deus não é sobre você, é sobre o que ele quer fazer. Eu vou terminar citando o que a Catherine Wilson fala. As mulheres estão ali, orando, profetizando, aprendendo, ensinando, se esforçando, sendo parceiras e encorajando líderes, servindo como missionárias, providenciando sustento financeiro, abrindo as suas casas, sofrendo prisões, sendo mães, e a lista não para. O retrato é vibrante e belo, porque mostra o corpo de Cristo. Somente tendo Cristo como nosso cabeça, nós poderemos, homens e mulheres feitos à sua imagem, ajuntar-nos para adorar e servir ao nosso Deus Criador.
Que você possa ser essa mulher aos pés de Jesus. Que você saia de ser uma observadora e venha construir o reino de Deus junto com Ele, sendo cheia do Espírito Santo. Esse é o meu desejo para você. Que Deus te abençoe muito. Até a próxima aula.